Vamos falar do Flamengo, que de novo começou devagar, demorou pra pegar no breu, no tranco, como queiram. A torcida vaiou e aí o time acordou, fez 3-0 pra cima do Madureira. Isso aqui! Antes da bola rolar, protesto dos quase 23 mil torcedores presentes no Maracanã. Pressionado, o Flamengo pouco criou no primeiro tempo. Foram só 2 chances. Essa com Carrascal e outra com Pedro. Mas Neguete apareceu bem e o time foi para o vestiário debaixo de vaias. Arrascaeta e Samuel Lino entraram no intervalo. Os dois participaram desse bate-rebate e a bola sobrou para De La Cruz, da meia-lua, bater forte e abrir o placar aos 7 minutos. A partir do gol, o duelo ficou mais aberto. Pedro poderia ter feito o segundo. Everton colocou o Andriel para trabalhar pela primeira vez, até que aos 15 minutos, Samuel Lino pediu pênalti após disputa com Isaías. Depois de consultar o VAR, o árbitro marcou. Arrascaeta foi para a bola e anotou o 100º dele com a camisa rubro-negra. Na reta final, já aos 40 minutos, o Flamengo chegou tabelando e Samuel Lino deixou Luiz Araújo na boa para fazer o terceiro. Na hora de deixar o dele, Samuel Lino driblou o goleiro, mas finalizou para fora e terminou mesmo 3-0. Resultado que deixa o Flamengo com 1 pé e meio na final do Campeonato Carioca pelo 8º ano consecutivo. Os dois times ainda voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira. Hoje não... pessoal, e o Flamengo que venceu aí o primeiro jogo do Campeonato Carioca por 3-0. Venceu aí o time do Madureira e agora já foca 100% agora na Supercopa, né, na final da Supercopa. Ficou interessado, quer saber o que a mídia falou, o que os demais estão falando a respeito dessa partida e muito mais, então assista esse vídeo até o final, mas antes peço que vocês se inscrevam no nosso canal se quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão. Não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória, pelo nível dos nossos jogadores, por tudo aquilo que a gente tem de investimento. Isso é uma responsabilidade que há que assumir, porque é o Flamengo e é assim que funciona. A torcida, que começou a noite protestando, terminou deixando um recado. Quinta-feira é dia de decisão diante do Lanús pela Recopa Sul-Americana, no Maracanã, depois de ter sido derrotado na Argentina por 1-0. É possível reverter. Esse grupo já fez isso e eu acho que precisa disso para voltar a retomar essa nossa confiança, retomar a nossa energia e a comunhão com o torcedor. Fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira com o apoio do nosso torcedor e reverter essa situação. O Flamengo não passa por um bom momento, pressionado, já perdeu o título da Supercopa do Brasil, perdeu a primeira partida da Recopa na Argentina para o Lanús, era obrigação vencer o Madureira e agora vai virar obrigação esse estadual também. Cicinho, quando a gente olha para a equipe do Felipe Luiz, do ano passado para cá é pouco tempo e mudou muita coisa. Os jogadores ainda parecem cansados, desentrosados, sem aquele mesmo apetite. O que acontece? Exatamente. No início da temporada nós estávamos apegando que o Flamengo jogou até o final do ano, foi o último a entrar de férias e era normal o cansaço. Ok, virou o ano, o Flamengo começou a tropeçar e se apegava nisso. Agora já não dá mais tempo, né? O Flamengo realmente não joga o melhor futebol, tem o melhor elenco aqui do Brasil, né? Mas não está conseguindo fazer o encaixe na qual estava a temporada passada. Então, isso não adianta falar que requer tempo, porque os jogadores têm muita qualidade. Então, repensar na questão de posicionamento, repensar na questão de entrega dentro de campo, porque realmente o Flamengo está entregando muito pouco e você vê os jogadores um pouco apáticos. Então os jogadores precisam dar um pouquinho mais e o Felipe está tentando isso. A entrada do Arrascaeta e do Samuel Lino mudou totalmente a história e aquilo que o torcedor espera. Vontade, criação, mobilidade, e isso o Flamengo teve no segundo tempo e conseguiu ganhar tranquilamente. Ronaldão, como é que você vê esse Flamengo? É começo de temporada, tem muitos objetivos, é um time com grandes nomes e jogadores de expressão, mas tem que comprovar isso em campo. Contra o Madureira, 3-0, um bom resultado, mas não era um time como o Fluminense, por exemplo. Não, é verdade, mas o Flamengo, para esse jogo no meio de semana, Renata, é o seguinte, a torcida agora está em cima, a torcida está cobrando, a torcida não está jogando junto, o time já está com aquele
Um problema de começo de temporada, não está entrosado, uns abaixo, outros acima no lado físico, no lado técnico, ainda não se encontrou, e a torcida já começou a bater. E foi contra o Madureira, que esse pênalti aí foi mandrake, dentro e fora do gramado aí. Esse VAR aí, tem que dar uma olhada nesse VAR e no juiz. No campo, todo mundo viu a mesma coisa, não foi nada. Aí ele foi lá, ficou... então vê se dá um pênalti aí, dá uma força aí. Então foi assim. Agora, nesse jogo, a torcida não vai começar. Se o Flamengo não for pra cima, não fizer logo um gol, logo aos 15, 5 minutos de jogo, vai ter a torcida na pressão e vai cair fora dessa competição. Escuta aí. Não vai ganhar mais um título, hein? Porque tá disputando um título agora, né? A Supercopa já foi, já perderam. E agora, se a torcida jogar contra, vai ficar pior ainda. O Flamengo venceu o Madureira por 3-0, já colocou um pé na grande final do Campeonato Carioca. Calma aí. Já o pé não, os dois, pô. Vota aí, já tá na final. Naquele é insuportável. Suportável. Vem cá, alguém pensa diferente? Vamos ser sinceros aqui. Alguém pensa diferente? Eu não penso, porque eu não tô interessada nesse assunto. Eu nem vi o jogo ontem, inclusive, Fernando. Não perdeu muita coisa não, só 3 gols. Eu tô assistindo a Taça Rio. Fogão na Taça Rio, tri, Fernandinha. E ela tá debochando, cara, que não ganha título há 15 anos. Não, aí é demais, né? É o tri, como a gente gosta de dizer aí, é o poste fazendo xixi no cachorro. Vamos falar junto. Escolhemos o garoto. O garoto é maluco. Que isso, ai, cara? meu Deus do céu. 15 anos. Vai ter, valsa e o cara tirando onda com você. E quanto tempo que ele não ganha você? Quase 3. Qual é o dia do aniversário? Dia 7 de março. Se preparem, porque vai ser um programa muito especial. Bolinho. Vai trazer bolo, Veneza? Claro, tem gente que faz festa pra cachorro, pô. Por que eu não vou fazer festa pra 3 anos sem vencer? Calma, pô. Quando é a final do Campeonato Carioca, Vene Casagrande? Chega lá! Amigo, chega lá! Vamos assistir aos gols dessa partida. Logo nos primeiros 15 minutos da partida, o Flamengo teve 2 excelentes oportunidades de abrir o placar. A primeira com Carrascal e a segunda com Pedro, mas Neguete defendeu em ambas. Somente aos 7 minutos do segundo tempo é que o rubro-negro conseguiu marcar o primeiro gol da partida. Ayrton Lucas cruzou para Samuel Lino num bate-rebate, a bola sobrou. E aí, pessoal, vocês acham que o Flamengo tem a obrigação de ser campeão carioca esse ano? Qual a sua opinião? Vocês acham que é uma das obrigações máximas do time do Mengão? Deixa aqui nos comentários, hein? Para Arrascaeta, que tocou para De La Cruz mandar uma bomba. 1-0 Flamengo. O Fla ainda teve a chance de ampliar com Pedro após passe de Plata, mas Neguete mais uma vez fez uma bela defesa para o Madureira. Logo em seguida, foi a vez do Madureira puxar o contra-ataque com Everton e quase empatar, mas o goleiro André defendeu. Aos 18 minutos da segunda etapa, Samuel Lino foi derrubado na área. A arbitragem inicialmente mandou seguir, mas a recomendação de revisão veio e o pênalti foi marcado. Arrascaeta foi para a bola e marcou 2-0 Flamengo e o 100º gol do uruguaio com a camisa rubro-negra. Jogo controlado e ânimos acalmados. O Flamengo seguia novamente com Pedro, que acabou chutando para cima do gol de Neguete. Mais uma chance do Flamengo ampliar agora com Luiz Araújo e mais uma defesaça de Neguete para o tricolor suburbano. O Madureira tentava respirar no jogo e em mais um contra-ataque, Giovani Maranhão tocou para Isaías, que tentou cruzar, mas Ayrton Lucas estava ligado na marcação. Pedro teve outra oportunidade para marcar o seu gol para o Flamengo, mas dessa vez o camisa 9 chutou para fora. Depois, Paquetá escorregou, mas ajeitou para Arrascaeta finalizar, só que a bola também foi para fora. Aos 40 minutos do segundo tempo, após troca rápida de passes entre Arrascaeta e Samuel Lino, coube a Luiz Araújo fechar o placar fazendo 3-0 para o Flamengo. Pouco depois, Samuel Lino chegou a driblar o goleiro, mas a zaga salvou em cima da linha. Jogo encerrado e a vaga para a final do Campeonato Carioca praticamente encaminhada mesmo sob protestos da torcida. Quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, com responsabilidade do treinador. Seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. Sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Nesse momento que nós vivemos, claro que os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso, eles têm que
demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe. Mas eles precisam muito de carinho. Nesse momento a gente está, digamos assim, carentes, né? Mas é uma culpa nossa, porque realmente nós somos os que temos que fazer a torcida voltar a nos apoiar. O Flamengo agora se prepara para enfrentar o Lanús no Maracanã, quinta-feira, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O rubro-negro precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça da competição. Gostou do Flamengo, Vene Casagrande, ou vai vaiar o Flamengo? Bom, vamos lá. Se a gente levar em consideração o primeiro tempo, vaia. O segundo tempo, ok, aceitável, fez os 3 gols, era aquilo que se já imaginava mesmo. Olha pra trás, Lucas Moretti. Os caras estão reclamando. Meu jogo sábado contra o Volta Redonda foi 0-0 e eles estão reclamando. Morreu. Não, O que houve, Vene Casagrande? Fernandinha, o primeiro pra tempo... reclamar, é isso? O primeiro tempo ontem é digno de vaia, sim. E eu vou sair em defesa dos torcedores que estavam no Maracanã. Inclusive, só o fato do cara ir ao Maracanã assistir esse jogo já é para comemorar e agradecer muito ao Rubro Negro, porque não tinha o menor motivo para o cara sair de casa num domingo, 8h30 da noite, para assistir ao jogo de ontem. Primeiro, contra o Madureira. Segundo, era jogo de ida, ou seja, não ia decidir nada. Terceiro, todo mundo sabia que seria um time reserva. E quarto, o momento do Flamengo dentro de campo é péssimo. Então, parabéns ao Rubro Negro que foi ao Maracanã ontem e viu um primeiro tempo horrível, patético do Flamengo, digno de vaia. Então, acho que o torcedor ele tem direito, sim, a partir do momento que ele paga o ingresso, ele pode reagir da maneira que ele quiser, dentro, óbvio, da normalidade, sem faltar respeito com ninguém, sem agredir ninguém. E o torcedor, ele apenas botou para fora o sentimento dele, de vaia, porque o primeiro tempo do Flamengo foi horrível. Parecia que os jogadores não queriam estar em campo naquele momento. Eu entendo que não é uma partida que vale muito para o Flamengo, a gente sabia que o Flamengo seria muito superior, o próprio goleiro do Madureira falou isso, que a gente faz o possível, o impossível a gente deixa para Deus, porque eles sabiam que seria muito difícil. Mas os jogadores do Flamengo no primeiro tempo mereceram vaia, sim. E o torcedor tem o direito de expor e botar para fora aquilo que tem vontade. E o Arrascaeta, Fernandinho, ele foi perfeito. O jogador que está no Flamengo tem que saber que será pressão sempre. Se não quiser jogar sob pressão, como é jogar com a camisa do Flamengo, pede para sair, vai jogar fora do país, vai jogar na Arábia, vai jogar na MLS, mas no Flamengo é pressão. Ah, mas ganhou tudo em 2025, 2026 tem crédito. Beleza, mas quando que o Flamengo jogou bem nessa temporada? O Flamengo vem fazendo partidas horríveis. Então o torcedor rubro-negro tem o direito sim de vaiar e eu acho até que tá certo. O segundo tempo foi ok, fez aquilo que todo mundo já imaginava, fez um placar elástico e repito, o Flamengo já tá na final do Campeonato Carioca. Muito bem, e com um gol marcado de pênalti contra o Madureira, esse gol foi muito especial para o Arrascaeta, Moretti, porque ele chegou ao 100º gol com a camisa do Flamengo. Ele é ídolo, ele é artilheiro, e ele, depois essa pergunta eu faço pro Vene depois. Lucas Moretti, o bichinho joga bola, hein? Joga, e o que eu acho mais interessante, Fernanda, é que o Arrascaeta é um dos atletas que entram no segundo tempo, que foi o melhor tempo do Flamengo na partida de ontem contra a equipe do Madureira. E aí, pessoal, vocês acham que existe o Flamengo com o Arrascaeta e sem Arrascaeta? Vocês acham que o Arrascaeta é o cara que faz esse Flamengo funcionar? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? pela liderança que ele tem, pela idolatria que ele tem, pela importância que ele tem dentro do elenco, com toda certeza, quando os atletas olham para o Arrascaeta, eles sentem a responsabilidade de entregar mais. E um dos gestos que eu achei bem legal do Arrascaeta foi quando ele marca o gol de pênalti, além dele não comemorar, é claro, por querer buscar mais a vitória, ele vai dentro do gol e pega a bola. No sentido de tipo, foi o segundo gol o dele, mas a gente não quer terminar o jogo fazendo 2-0. A gente quer 3-0, a gente quer 4-0, a gente quer 5-0. Isso mostra a mentalidade do camisa 10 do Flamengo, do tipo, a gente tem que entregar o máximo que a gente conseguir nessa partida de hoje. Não à toa aí, né? O Arrascaeta, cada partida que passa, se torna um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Bota aqui na tela a foto dele, porque ele vai suspirar, Lucas. Se vai, ele é casado ainda. Tá dormindo bem, Arrascaeta? Quinta-feira tem jogo importante. Que jogador especial pro Flamengo, né? A gente olha essa década tão vitoriosa, né? No finalzinho da última década e o início dessa década
tão vitoriosa para o Flamengo e ele um super personagem nessa história, Vini. Sem sombra de dúvidas, Fernandinho. Eu já falei isso aqui no programa e vou repetir. Essa geração de 2019 para cá, para mim, no futuro, daqui a 30, 40 anos, vai ficar conhecida como a geração do Arrascaeta, como foi a geração do Zico lá nos anos 80, porque o que o Arrascaeta vem construindo e o que ele ainda tem a possibilidade de construir, porque tem contrato longo, pode ficar aí 10 anos vestindo a camisa do Flamengo, é um cara sensacional, é o ídolo sim da história do Flamengo, ele senta à mesa do Zico com outros grandes craques, Leandro também. Então, assim, é um cara que o torcedor rubro-negro tem que agradecer demais por vestir a camisa do Flamengo e tem sido decisivo dentro de campo e fora de campo como um camisa 10 e capitão que tem chamado a responsabilidade. Depois da derrota para o Lanús, ele mesmo falou, muita coisa tem que mudar, a gente tem que melhorar muita coisa, é isso. Eu acho que um capitão e um camisa 10 de um time tem que chamar essa responsabilidade e ontem, repito, ele falou aquilo que eu penso também. Não quer pressão? Não joga com a camisa do Flamengo. O que aconteceu na temporada passada está no passado. É agora daqui para frente. Muito bem. Coloca na tela uma imagem tão bonita também. No final dessa partida, o jogador do Madureira recebeu a camisa das mãos do atacante Pedro, tá na sua tela. E aí ele pegou a camisa do Flamengo e beijou o escudo. Momentos antes ele também tinha tirado uma foto com o Pedro, mostrando aí não só ser fã do atacante, tá aí a selfie com o Pedro, mas também ser bem rubro. Olha, a Flapress, essa linhagem, Lucas Moretti, ela tá viva. Ela tá viva ou ela não tá viva, Lucas Moretti? Tá viva. O que você tá rindo, Vene Casagrande? No fundo, todo mundo é um pouco, não tem jeito. Vene Casagrande, pelo amor de Deus. Sabe o que aconteceu? Minha mãe sempre disse pra mim, você não é todo mundo. Gostei, Fernando. Nesse caso era melhor ser, hein? E eu não sou todo mundo. Ia ser mais feliz, hein? Mas olha aqui, ó. O menino mostra ser fã não só do Pedro, mas ser um grande rubro-negro, né, Lucas Moretti? Perfeito. E é muito legal, né, isso, Fernando? Acho que pro Madureira em si é um orgulho, né? Estar presente ontem numa semifinal de Campeonato Carioca contra o Flamengo no Maracanã. Acho que até vale destacar o trabalho, inclusive, do Madureira. É importante lembrar que hoje o técnico do Madureira é o Toninho Andrade. Chegou ontem a sua 5ª partida com o Madureira. Ele que pega o comando do Madureira ainda no meio do Campeonato Carioca. Foi a primeira derrota dele. Foram 2 vitórias, 2 empates, uma derrota agora contra o Flamengo. Ele que já havia conquistado a Taça Rio com o próprio Madureira em 2015, então ele nesse momento tem esse trabalho novamente consolidado. E ontem, é claro, é difícil, foi como o próprio Neguete falou, o goleiro do Madureira, o possível a gente faz, o impossível a gente entrega para Deus, mas é um trabalho que vale aí elogios ao trabalho do Toninho Andrade nesse comando do clube. Vene Casagrande, na entrevista coletiva após a vitória aí em cima do Madureira, o Felipe Luiz aproveitou para esclarecer sobre a sua fala que causou uma polêmica no caso de racismo que aconteceu com o Vinícius Júnior. Vamos ver. Primeiro eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário. Eu estou com o Vinícius. O Flamengo, estamos com o Vinícius. Tenho um carinho, uma admiração gigante por ele. E eu estou com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. Se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta não racismo é fácil. Usar pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. Difícil é. E aí, pessoal, você acha que o Felipe Luiz foi mal em sua declaração aí em defender o Vinícius Júnior ou não? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Punir. Então, que se ele fez, que ele pague. Muito bem, ele também aproveitou para falar sobre a palavra caso isolado que ele utilizou na declaração semana passada. Cadê? Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta.
do companheiro de vocês. Perdão, isolado. Do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra. No Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil. E eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção. E todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico. Muito bem, e você já tinha falado na semana passada aqui no Off que ficou assim um pouco insatisfeito, e talvez até decepcionado com a fala do Felipe Luiz na semana passada, depois que o Vinícius Júnior sofreu racismo sim lá na Espanha, né? Inclusive, Fernandinho, o Felipe Luiz disse ontem que ele ficou decepcionado com a reação de muitos em relação à declaração dele. Felipe Luiz, na verdade, foi o inverso. Muita gente ficou decepcionado com a sua reação. Estamos falando de Vinícius Júnior, que, querendo ou não, é uma figura extremamente importante, não só no cenário mundial, porque é o cara que mais bate de frente contra o racismo, mas também é um cara que é muito amado pela torcida do Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz ele teve a oportunidade maravilhosa de combater o racismo de maneira literal. Em nenhum momento ele combateu. Ele falou que é uma palavra de um contra a palavra do outro, e não é, Felipe Luiz. Que a gente pôde ver o Mbappé, que a gente sabe como é o Mbappé comprar a briga do Vinícius Júnior dentro do campo, e também após o jogo, dando uma entrevista maravilhosa para Tati Montevani, lá da TNT. Então não é a palavra de um contra a palavra do outro, faltou ele explicar isso ontem. De uma maneira geral, eu acho que Felipe Luiz não foi bem em nenhum momento. Nem na primeira vez que ele deu a declaração, nem na nota oficial, porque foi uma nota oficial que nem ele mesmo soltou nas redes sociais dele, foi algo divulgado pelo Flamengo, e agora, na hora de ele tentar se justificar, eu também acho que ele não foi bem. Então eu acho que ele poderia ter saído muito melhor. Então, enfim, ele deu a justificativa dele, eu particularmente não gostei, mas vida que segue, e a gente vai continuar combatendo o racismo como ele deve ser combatido. E assim, o que acontece é que o Vini começa a ser perseguido, né? E começa, imagina, se coloquem no lugar do menino, e ele é um cara, como o Vene falou, que ele bate muito de frente, ele vai em cima. Só que essas pessoas, não é porque elas são corajosas que elas não se machucam. E aí você olhar, e um cara desse tamanho, que é o Felipe Luiz, porque ele é enorme, ele é o treinador do Flamengo, que é o lugar onde nasceu o Vinícius Júnior, né? É no país em que ele mora. Que eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é abraçar o Vini nesse momento, né, o Lucas Moretti? Não, perfeito. E essa identificação que o Vinícius Júnior tem com o Flamengo, sem dúvida, diante do que aconteceu na semana passada na partida da UEFA Champions League, quando a bola é levantada numa entrevista coletiva para o Felipe Luiz, o que se espera do Felipe Luiz, sendo esse representante do Flamengo, é que ele abrace o Vinícius Júnior, em nome até da própria instituição. Então, creio que o próprio Vini, ele ficou meio não, né? Ele deve ter ficado completamente chateado com a situação envolvendo aí a postura do técnico Felipe Luiz, pelo carinho que ele tem com o Flamengo, pelo respeito que ele tem pelo Flamengo, pelo amor que ele tem pelo Flamengo, né? E é algo que a instituição Flamengo, ela tem que comprar esse barulho. O Vinícius Júnior é um cria das categorias de base do Flamengo, é um jogador super identificado com o clube. Então, hoje, o Flamengo, sendo essa instituição que onde o Vinícius Júnior nasceu e foi criado, tem que sim abraçar o jogador. É uma situação muito chata, Fernanda, te falar. É triste a gente ter que vir num programa para falar sobre racismo ainda. É algo que não tem mais, sabe? É difícil falar sobre racismo, cara. É difícil, assim, porque as pessoas ainda batem nessa tecla, sabe? É um negócio tão simples de ser até resolvido pelo próprio Felipe Luiz em uma entrevista coletiva. Tá errado, ponto. Não tem que passar pano, não tem que tentar amenizar a situação. O que foi feito na Espanha é algo vergonhoso e a gente espera o quanto antes que uma postura venha a ser tomada contra isso, né? Duas coisas ainda sobre esse assunto, Fernandinha. Muita gente alega assim, por que só acontece com o Vinícius Júnior? Porque ele talvez seja o único que bata de frente com os espanhóis, porque ele atua na Espanha. Ele está sendo perseguido. E outros não têm essa coragem, e o Vinícius Júnior tem essa coragem. Por isso, acontece com o Vinícius Júnior. Inclusive, aconteceu de novo no jogo contra o Sassuolo esse final de semana. Segundo, muita gente defendendo o Felipe Luiz. Não era para fazer essa pergunta para ele. Como não? Ele é treinador do Flamengo.
que é o clube que revelou o Vinícius Júnior, todo mundo quer saber o que o treinador do Flamengo pensa sobre esse caso. Por exemplo, a gente pode ver o Kompany. Gente, a entrevista do Kompany, quem não teve a oportunidade de assistir e ler, vale muito a pena. O que ele fez foi uma aula de como se deve combater o racismo. O próprio Guardiola também foi questionado sobre isso, deu uma aula também. Infelizmente, outros treinadores tiveram a oportunidade de dar aula e não deram, que é o caso do Luiz Henrique, que é espanhol, atualmente treinador do PSG, que ficou, entre aspas, debochando, fazendo caras e bocas sobre esse assunto. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o time do Madureira por 3-0, isso mesmo. O Flamengo venceu o time do Madureira por 3-0, o primeiro jogo, né? O jogo das semifinais, ida e volta. E agora o Flamengo vai jogar o jogo da volta com essa vantagem de 3-0, podendo até colocar aí um time totalmente misto, né? Lembrando que o jogo do Flamengo contra o time do Mirassol foi adiado, lógico, iria cair no mesmo dia aí do jogo, né? E agora o jogo será, o jogo do Flamengo vai ser contra o time do Lanús na quinta-feira, tá? O jogo da volta, lembrando que o Flamengo já começa perdendo por 1-0 e tem que reverter esse placar dentro de campo, porque na minha opinião, acho que o time que nem o Flamengo, enfrentando mesmo assim o time do Lanús, por mais que esteja perdendo por 1-0, né, jogando em casa, nos seus domínios, sem altitude e tudo mais, o Flamengo tem a obrigação de vencer o time do Lanús, vencer e convencer e ser campeão no jogo, tá? Na minha opinião, acredito que se o Flamengo venceu esse jogo por 1-0 e mesmo assim for campeão nos pênaltis, eu acredito ainda como um vexame, tá? Porque o time que o Flamengo tem, os investimentos que o Flamengo fez, né? O que o Flamengo venceu ano passado, eu acredito que esse ano a resposta do Flamengo já tem que ser uma vitória convincente contra o time do Lanús, tá? Ser campeão no jogo, tá? Na partida, né? Não ser campeão nos pênaltis. Lógico, vai comemorar da mesma forma, só que eu acredito que é um vexame, tá? Acredito, eu configuro como vexame o Flamengo empatar, né, o jogo, vencendo por 1-0 e no agregado tá 1-1 e ser campeão nos pênaltis. Eu acredito que é um vexame pro time do Flamengo. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.